Nós recebemos várias perguntas e o foco aqui é a informação sobre a vacina contra a Covid. Os efeitos, todas as dúvidas. Nós não vamos entrar em questões políticas, também não vamos falar sobre o calendário de vacinação. O calendário está disponível no site do governo federal, do governo estadual, e nós temos publicado também nos nossos canais de notícia. Então, o foco aqui é a gente entender a vacina, os riscos, os cuidados que nós devemos ter. Então, esse vai ser o foco da nossa entrevista. Tá bom? Esdron, como é que está o nosso cenário aqui de vacinação em São José? Então, estava até abrindo aqui, Fabi. Hoje a prefeitura soltou o boletim epidemiológico e hoje demonstra que nós temos hoje na cidade, em casos positivos, soma aí 56.206 casos, ou seja, desde o começo da pandemia até hoje, então, 56.206 casos. E hoje foram registrados 4 óbitos, e nós temos aí hoje, então, um total de 1.046 óbitos somados hoje na cidade. Eu só queria levantar uma questão em relação à média móvel, que a gente sempre gosta de mostrar. No caso de positivos, a gente percebe já que está começando a entrar em queda os casos positivos. Os óbitos, a gente também percebeu uma pequena queda, por mais que esteja alto, do ano 14, essa somatória toda, mas a gente percebe que está tendo uma queda. Hoje mostra 6,6, a gente já teve a 7,8 nessa semana retrasada. E internações, a gente está estabilizado num platô. Hoje, então, as UTIs na cidade, 85% da taxa de UTI. Esse é basicamente o resumo, para a gente não estender muito em relação a isso, mas esse é o cenário hoje em São José dos Campos. Certo, obrigada aí por essas informações aí para a gente começar a nossa conversa. Então, deixa eu apresentar direito a doutora Ana Carolina. Doutora Ana Carolina Leite Hernandes, ela é diretora técnica e científica de uma clínica particular de vacinas aqui de São José e ela também é membro da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora Ana Carolina está super assim por dentro, né, de tudo, de todos os estudos da vacina, tem acompanhado tudo. Então, por isso, nós fizemos esse convite para que ela nos ajudasse a esclarecer essas dúvidas. Então, doutora, bora começar. A pergunta que a gente mais recebeu foi quanto tempo a vacina demora para fazer efeito? Né? Principalmente depois da segunda dose. Em quanto tempo a pessoa fica imunizada? Então vamos lá. Bom, saíram alguns estudos super frescos, na verdade, falando já de alguma proteção após a primeira dose. A gente, claro, sempre tem que confiar que a proteção máxima da vacina vem depois das 2 doses, mas elas variam um pouco, especialmente com as vacinas disponíveis no Brasil, que são a Oxford AstraZeneca e a Coronavac. A Oxford AstraZeneca, ela na primeira dose já tem demonstrado uma eficácia em torno de 67% a 73% em alguns países. Lembrando que essa eficácia é sobre a eficácia total da vacina, que na verdade, para qualquer tipo de forma de contração de doença, foi em torno de 67% para a Oxford AstraZeneca, né? E para a Coronavac, de forma geral, 51%. Já a Coronavac saiu um estudo ontem, super legal, mostrando que para a primeira dose, dentro dos primeiros 14 dias, a gente tem uma proteção de cerca de 49%. Então, a gente realmente demanda da segunda dose. Como a Oxford AstraZeneca tem uma proteção um pouco maior na primeira dose, existe a opção de se estender a segunda dose para 3 meses após a primeira, de forma a gente ter uma cobertura vacinal maior e depois vir com a segunda dose, coisa que a gente não consegue muito para a Coronavac. Então, a Coronavac realmente a gente recomenda que a segunda dose seja aplicada até 28 dias após a primeira, e o efeito pleno dela se dá cerca de 2, 3 semanas, idealmente, após a segunda dose de vacinação. Lembrando que é importante que a gente entenda que ela foi, assim como a Oxford AstraZeneca, estudada e licenciada prioritariamente com as primeiras cepas de Covid. E que a gente tem tido aí algumas mutações. Sim. Então, apesar do cenário mostrar in vitro, né, em pesquisas laboratoriais, que a gente tem anticorpos neutralizantes e IgGs para as cepas novas, a gente pode debater aí para frente como isso tem se comportado na prática. Sim. Doutora, Doutora, só uma questão que eu acho que é importante a gente até para as pessoas entenderem um pouco. A senhora falou de mutação. Eu queria que a senhora explicasse o que seria mutação, variante, cepa.
que isso daí sempre está né, nas informações e muita gente não sabe. Então, na verdade, a gente fala que existem várias cepas. O que é isso? São vários tipos diferentes de vírus, mas que pertencem a uma família comum, parecido com a gente. Então, por exemplo, tem ruivo, tem loiro, tem moreno. Todo mundo é ser humano, então todos são coronavírus. Por quê? Porque todos têm a mesma estrutura comum de serem um vírus que tem na sua superfície várias espículas. Então, são como se fossem aquelas coroinhas de rainha mesmo, e que são a principal parte do vírus que é reconhecida pelo nosso corpo como antigênica. Só que essas proteínas e a sua estrutura podem variar um pouco. Então, continua sendo um ser humano, mas ele era, por exemplo, loiro e vira ruivo, ou vira moreno. Ele varia um pouco essa sua estrutura final, de forma que nem sempre o nosso sistema imunológico consiga reconhecê-lo da maneira adequada. Então, quando a gente fala em mutação, na verdade, quando a gente tem uma grande multiplicação de um vírus, seja ele qual for, acontecem pequenos erros, que nem acontecem com todas as células do nosso corpo. Uma parte desses erros, na verdade, eles são erros mesmo, eles vêm do inesperado, do acaso. E muitas vezes dão errado. E aquela variante, por exemplo, morre. Ela não consegue vingar no meio, porque sofreu uma alteração X que é incompatível com a sobrevida do vírus. Porém, quando a gente tem muita transmissão, muitas dessas variações acontecem. E às vezes, o que deveria ser um erro, para o vírus vira um acerto, aquela famosa seleção natural de Darwin. E aí que se adapta melhor ainda ao meio. Tem uma capacidade, às vezes, maior de transmissão de um indivíduo para o outro e, ocasionalmente, uma capacidade maior até de gravidade de doença, que é o que a gente vem acompanhando. Então, a gente vai falando, as mutações geram essas novas cepas, que são os subtipos. O que acontece muito frequentemente, por exemplo, com a influenza, né? Com o vírus influenza, que é o vírus da gripe, e que leva à necessidade dessa atualização vacinal todo ano. Ele sofre uma... É uma coisa super normal para vírus, né? Super normal. Isso acontece constantemente para os vírus. Não é nada que não é um mérito ou demérito do coronavírus. É uma coisa absolutamente comum. Todos os vírus sofrem esse processo e quanto mais acelerado o processo de transmissão do vírus, mais replicação ele faz, mais chance desses desvios acontecerem. Doutor, e agora na forma, né, com que essas vacinas estão sendo feitas? Queria que você comentasse um pouquinho sobre a eficácia dela em relação a essas variantes. Então, essa é a dúvida geral, né? Porque a gente fica vendo as notícias sobre as identificações de cepas, e na verdade são muitas. Desde o começo da pandemia até agora, a gente tem aí mais de 60, 70, 80 cepas. Cada vez, na verdade, mensalmente se descobrem novas cepas. Algumas delas são com maior transmissibilidade, por isso chamam mais a atenção da mídia, mas existem também as outras. As que ganharam mais destaque no mundo aí nos últimos tempos foi a cepa do Reino Unido, a cepa africana e no Brasil, a famosa cepa chamada P1. O que a gente sabe em termos de eficácia de vacina? Todas as vacinas, a Pfizer, a Moderna, a própria Janssen, que não tem grande uso ainda em larga escala, mas especialmente a Pfizer, a Moderna, a Oxford, a AstraZeneca e a Coronavac, elas têm sido testadas para essas novas cepas. E as respostas são variáveis. Por exemplo, a Oxford AstraZeneca, a vacinação dela foi suspensa na África, porque a resposta dela, a variante africana, foi terrível. A eficácia girou em torno de 10%. Então não adianta usar a vacina. Tem que trocar aquele componentezinho que vai dentro do vírus ali para gerar a resposta imunológica. Uma vacina de vetor viral, eu não vou ficar super me estendendo porque é científico, mas se alguém quiser, a gente depois fala disso. Mas enfim, esse vírusinho carrega um pedaço de uma proteína que na verdade deixou de ser reconhecida pelo sistema imunológico, porque na verdade as próprias mutações escapam disso. Já a cepa P1 aqui no Brasil, os estudos em laboratório especialmente, eles demonstram que ela teve uma boa resposta à cepa P1. Inicialmente, sempre os estudos são laboratoriais. É aquela coisa do remedinho que a gente fala, vai funcionar, porque no laboratório funciona. E depois a gente traz isso para a vida. E aí a gente vai vendo o impacto da vacinação com essa cepa. Então, o que a gente tem hoje de cenário concreto é que tanto a Oxford AstraZeneca quanto a Butantan, né, a Coronavac, demonstraram uma resposta boa de anticorpos neutralizantes,
para a cepa variante nova P1, mas a gente não sabe o quanto isso vai durar e qual o impacto real disso na população, a ponto da gente ter a notícia aí nova, que é uma notícia que a gente vê com muito otimismo, do Butantan, que está elaborando aí e trazendo para a gente uma vacina Coronavac, que vai ter o seu nome comercial, né, Coronatan, enfim, que na verdade vai alterar o vírus inativado para a cepa P1. Como é uma cepa que está abrangendo o Brasil em larga escala, a gente presume que a resposta seja melhor. Mas a gente tem toda a questão da produção da vacina, do tempo de produção e da exacerbação. É muito comum essa troca de cepa. Quando a gente já tem a plataforma vacinal estabelecida, então, por exemplo, a vacina Coronavac, que ela usa-se do vírus inativado, então a gente vai enfraquecer e inativa aquele vírus, muitas vezes em formaldeído, enfim, e a gente preserva a estrutura dele para o organismo reconhecer, mas ele é absolutamente incapaz de produzir doença. Então isso é bem importante, porque as pessoas têm uma insegurança enorme com isso. E isso é uma coisa que já acontece com várias vacinas historicamente. A gente tem isso na vacina da Salk, que é a da poliomielite inativada, hepatite B, hepatite A, a própria vacina da gripe. Nós já estamos acostumados com a inativada, né? É um método bem comum de produção de vacina. O Butantan é responsável aí por 76% das vacinas do nosso Programa Nacional de Imunização, a Fiocruz de mais de 20%. Então a gente está muito habituado com os métodos de fabricação dessas vacinas. Então a gente pega essa cepa nova, que está exuberante no meio, inativa, e usa essa cepa que é mais predominante no nosso meio para vacinar. Então o meio científico vê com muito otimismo a possibilidade dessa fabricação local do Butantan, além disso trazer uma independência em todas as fases de produção da vacina. Uma vez que via, por conta dos contratos, né, com o exterior, as primeiras fases da Coronavac dependiam do envio da vacina para primeiro ser rotulada aqui, depois do insumo, né, do IFA, que é o ingrediente ativo, o princípio ativo, para daí, então, ser produzida aqui e, finalmente, todas as etapas serem concluídas aqui. Uma vez que o Butantan faça essa vacina nova, ela é nova, é uma patente nova, então ele tem plena autonomia para a sua produção. A gente tem, esse estudo que eu te falei que saiu, ele é muito interessante porque ele foi feito no primeiro trimestre desse ano em Manaus. Então a gente já tinha um aumento dessa cepa variante P1. Então a gente sabe que teve um impacto, né? Com uma dose, a gente tem 49% de eficácia de uma vacina desenvolvida para outra cepa na teoria. 49% para formas gerais, 76% para formas graves. A gente espera um impacto maior para formas graves, mas lembrando que foi com uma dose, sem a vacinação completa. Então isso mostra que sim, que a vacina está trazendo um bom impacto para essas cepas novas, mas elas podem continuar mudando e a gente precisar, então, ir atualizando a vacina. Certo. Doutora, muitas pessoas perguntaram assim, né? Bom, tomei as 2 doses da vacina, já passou o tempo, posso abraçar, posso tirar a máscara, não transmito mais. Então, eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que funciona esse pós-vacina. Isso, na verdade, é o sonho da gente. Eu já vou até complementar e falar, doutora, quando que nós poderemos sair sem, né? Porque quanto da população precisa ser vacinado para que nós possamos aí viver normal, vamos dizer assim. Você sabe que o coronavírus, por conta das mutações e da alta transmissibilidade, a maior parte de grandes estudos têm sido feitos em Manaus por conta do caos da saúde que aconteceu lá. Mas Manaus, o ano passado, a gente chegou a ter mais de 60% da população contaminada e a gente não atingiu a famosa imunidade de rebanho, que é aquilo que a gente espera. A gente fala, olha, tantas pessoas pegaram a doença ou foram vacinadas, estão imunes e, portanto, o vírus deixa de circular e a gente pode voltar, então, a ter uma vida normal. Com 60% de população contaminada em Manaus, o ano passado, a gente não teve imunidade de rebanho, continuamos tendo transmissão e tivemos uma cepa nova. Então, a gente estima que a gente precise de uma porcentagem acima de 70% da população para ter imunidade de rebanho. Lembrando que a gente tem um público infantil aí até 19 anos de idade de cerca de 25% da nossa população. Então, talvez a gente precise expandir, inclusive, a vacinação para esse grupo, que é um grupo de menos risco, né? Um grupo que tem, graças a Deus, evoluído com menos gravidade, mas para poder ter um efeito de rebanho efetivo.
O que a gente sabe é que, na verdade, se a gente vacina muito, quanto à transmissibilidade, só para eu fazer um link das duas coisas, se a gente tem uma vacina tão potente que ela evita de eu pegar o vírus, porque quais são os desejos da gente quando a gente desenvolve uma vacina, né? O desejo primeiro é não morrer, é evitar a gravidade da doença extrema. Então, primeiro morte, depois internação em UTI, internação em enfermaria. E, claro, pegar a doença e, por fim, que a gente nem transmita a doença. Algumas vacinas, elas geram uma resposta imunológica tão grande na gente que o vírus ou a bactéria, eles não conseguem sequer morar na gente. Então, a gente erradica o estado de portador. Eu não porto este vírus mais, portanto, eu não transmito. Com isso, a gente tem um controle, uma imunidade de rebanho um pouquinho antes. A gente não sabe exatamente como isso se portará para as vacinas de Covid, uma vez que a liberação delas foi emergencial e a gente começa a ter agora alguns estudos para isso. Recentemente, esse mês, também saiu um estudo dizendo que é específico para a vacina de Oxford, AstraZeneca, que reduziu com uma aplicação em massa aí, mas ainda não chegando a todas as populações, porque os locais em que ela vem sendo aplicada não tem uma cobertura vacinal maciça, mas que ela reduziu a transmissão em 60 e poucos %. O que, na verdade, ainda é estudo. Então, a gente não tem uma resposta super definitiva para isso. O que a gente imagina é que se essas vacinas têm entre 50% e 67% de proteção para qualquer forma da doença, pelo menos 40% das pessoas pegam o vírus. Ainda que não manifeste, ou manifeste de forma leve. Se ele pega, ele transmite. Então, a gente precisa de uma cobertura vacinal realmente muito ampla, acima de 70%, 75%, para que a gente volte ao normal, desde que a gente não tenha nenhuma variante que escape disso. E hoje, até curiosamente, saiu agora, bem no meio da tarde, um story ao vivo do Dr. Roberto Calil e do Dr. Renato Calil, informando o estado de lotação tanto do Círio, quanto do Einstein, quanto do INCOR, que é um cardiologista super renomado do INCOR. Assim, lotado, nível lotação absoluta, a ponto de estarem transferindo o paciente de um hospital particular para o público. E o que chamou a atenção, ele deu números, né, números restritos da população que eles acompanham, mas assim, cerca de 90 pacientes, mais de 40 em UTI, e vários já tinham a segunda dose da vacina. Então, o que está acontecendo? Eles estão escapando dessa... Então, o que a gente tem de fato é que a gente... Quando lançaram a vacina, eu sempre brinco, falaram 100% contra a morte. Gente, não existe vacina 100%. A gente já sabe que isso é uma amostragem, mas que a gente não vai ter... Nenhum organismo responde 100%. Segundo problema, essas vacinas, quase a totalidade delas, tiveram uma amostra pequena de idosos, principalmente acima de 85 anos. Claro, você precisa de voluntários para testar. Quantos voluntários acima de 85 anos, no meio de uma pandemia que eles morrem, vão se testar por uma vacina conhecida de liberação emergencial? E a gente sabe também que o idoso, ele tem um sistema imunológico pior. É um fenômeno de imunossenescência e, portanto, a resposta é pior. Então, talvez essa eficácia tivesse caído um pouquinho se a gente tivesse uma larga inclusão desse público mais idoso, sim. Então, a gente sabe, aí os estudos recentes já têm mostrado que a gente tem uma eficácia para forma grávida que saiu até agora de 97%. 0,3% já está meio escapando. Ainda assim, é espetacular, claro, porque é um grupo que vem a falecer, especialmente os acima de 60 anos, 70% com Covid. Então, quando você tem 70% de morte versus 0,3%, é espetacular. Mas tudo isso reforça a necessidade da gente manter alguns cuidados. Então, a gente foi vacinado. Eu posso pegar o vírus e transmitir? Sim. Eu posso pegar uma variante do vírus e adoecer? Sim, a gente ainda não tem uma vacina que erradique todas as variantes, nem sei se um dia teremos. Então, portanto, por enquanto, especialmente enquanto a gente não tem uma vacinação acima de 75% da população e não tem esse impacto, esses estudos de impacto de vacinação em massa, a gente não tem muita previsão de poder usar essas medidas. Então assim, uma informação importante, então, né? Não pode, ninguém está liberado para abraçar, ninguém está liberado para sair sem máscara, os cuidados precisam continuar. E aí, eu só quero fazer um adendo, porque daí passa aquela pulga atrás da orelha nas pessoas. Por que eu vou tomar uma vacina, me arriscar, liberação emergencial, se minha vida vai continuar igual?
Porque eu quero a vacina para estar livre, para poder abraçar, confraternizar, fazer tudo isso. E aí eu vou tomar a vacina e vou continuar vivendo desse jeito. Mas a gente precisa dessa etapa para chegar na etapa de ficar livre disso. Se a gente não for se vacinando, se imunizando em larga escala e liberando essas cepas, a gente nunca vai chegar nessa etapa. Possivelmente, a pandemia durasse aí, tem muitos cientistas que previam um cenário de 10 anos. A gente imagina que um bom controle não aconteça antes de 2023, justamente porque a gente tem uma velocidade vacinal não tão grande como esperada, considerando as dimensões do nosso país. Em Israel, a gente tem a totalidade da população vacinada, claro, porque a população é menor, enfim, não entraremos mais assim. O impacto é absurdo. E aí, a possibilidade deles voltarem ao normal é enorme, porque eles bloqueiam aquela cepa para a qual a população toda foi vacinada. Então, eles diminuem a chance de cepas novas, e especialmente se eles tiverem um bom controle de identificação e testagem de entrada no país, né, para não entrarem cepas provenientes de outros locais, muito possivelmente eles serão o primeiro país a retomar uma vida aí. Tanto que eles já até desenvolveram um testezinho de saliva rápido, o objetivo é ser feito em aeroportos, para liberar viagens, porque o objetivo, quando você consegue ter essa ampla vacinação, é que a gente controle essa circulação. Então, eu vou lamentar que eu não consigo dar uma data prevista para quando as pessoas conseguirão realmente viver dentro da normalidade, mas que as pessoas entendam a importância de aderir à vacinação, porque só com uma cobertura ampla a gente tem a perspectiva de chegar a isso. Senão, a gente está sempre exposto a esse ciclo eterno de transmissibilidade alta, mutação, a vacina não vai dar, vamos lá, e o que vai acontecer? Posso ter uma infecção ou não? Então, não tem outro jeito. O caminho é a gente aderir em massa à vacinação, aderir concomitantemente às medidas de precaução, então o distanciamento social, o uso de máscara, a higiene das mãos, para que a gente diminua a transmissibilidade dentro daqueles que não foram vacinados e com isso diminua o ritmo de possíveis mutações e vá ampliando a vacinação ao mesmo tempo. Ó, doutora, só trazendo a título de informações, hoje em São José nós temos 119 doses aplicadas e nós temos aí 72 mil em idosos e 43 mil para profissionais da saúde. Assim, a gente já percebe que caiu muito a taxa de mortalidade para os idosos referente à vacina, né? Sim, muito. Em termos gerais, para o estado de São Paulo, a gente estima uma redução de 70%, que, claro, se soma tanto com a cobertura vacinal, quanto com os dados de diminuição da circulação. Mas muito disso deve aumentar agora, com eles tendo a sua cobertura com 2 doses e transcorrido o tempo adequado dessas 2 doses. Então, isso, em parte, começa também a explicar essa mudança no cenário que a gente tem, que dá aquela preocupação, você fala, nossa, mas a doença, a cepa nova, ela está pegando mais adulto, jovem e criança. E isso, na verdade, é uma impressão. Por quê? Porque ela está pegando mais todo mundo. Ela é 2 vezes, pelo menos, mais transmissível. A gente tem aí uma quadruplicação dos números se comparados com o começo da pandemia em termos nacionais. Então, de forma geral, a gente tem pelo menos 4 vezes mais pessoas pegando. Então, 4 vezes mais criança, 4 vezes mais adolescente, 4 vezes mais adulto jovem. Não 4 vezes mais idosos, pelo contrário. A gente tem a redução progressiva da internação dos idosos, com então um aumento do número de vagas para esses 4 vezes mais adultos jovens. Em termos de criança, para adulto jovem eu não tive acesso a nenhum estudo, creio que não saiu ainda. Mas em termos de criança até é curioso, proporcionalmente a gravidade da doença para a criançada caiu. Proporcionalmente. Então, antes morria 0,64%, agora é 0,39%. Internava 8,5%, agora é 5,5%. Abaixo. Então, assim, só que tem 4 vezes mais criança pegando. Então, o hospital tem mais criança com Covid? Claro. Tem mais adulto jovem? Claro. Se tinha uma porcentagem de adultos jovens graves, vai ter 4 vezes mais? Claro. Então, isso dificulta a nossa, inclusive, a avaliação da severidade da cepa. É a cepa que está causando uma doença mais grave no adulto jovem, ou é o simples fato de que a gente tem 4 vezes mais doentes graves. E por isso a importância
que a gente reforça, de todas essas chatíssimas medidas sociais, todo mundo sabe disso, mas também da gente começar a aprender uma nova vida. Então, muitos países já têm adotado isso, o Japão é um grande líder em divulgar que o país precisa se retomar, e para isso as pessoas precisam entender como viver. Claro que a gente não vai conseguir ficar sem trabalhar sempre, as pessoas precisam sair para trabalhar para ter seu ganha-pão, e se a gente falar para não fazer isso, elas farão. Então, a gente tem que falar para fazer isso adequadamente. Então, tem que ter alguma estrutura mínima de transporte, as pessoas devem usar máscara, não devem conversar no transporte público. Esse é um pedido que a gente faz muito. Em alguns países isso é muito simples, porque as pessoas já não se encostam, as pessoas não se falam. Mas aqui é diferente. Mas no Brasil não, você está cansado, você entra no ônibus, você começa a conversar com a pessoa no ônibus, vai batendo aquela um papinho. Amizade fácil, rápida. Exatamente, aí você vai dar que você já está encostando, dando um tapinha. Então a gente precisa se concentrar para tentar minimizar isso. Uma dica legal é que a gente não para pensar, quando a gente fala alto, a gente solta mais partículas. Então o pessoal fala assim, olha, evita pôr música alto, chamou a mãe, o pai, porque não é nem para ter grandes reuniões, mas põe uma música baixa, fica a 2 metros de distância e fala mais baixinho. Enfim, a gente pode ir se acostumando a ter medidas mais seguras. Tem que circular, procure lugares abertos, evita lugar fechado, vai ao supermercado, vai ou pede um delivery de supermercado. A gente tem tantos pequenos comerciantes passando necessidade, grandes redes lotadas, porque o shopping center do brasileiro virou um supermercado, né? Ô, doutora, é o passeio esse. Então, doutora, a gente precisa mudar um pouquinho. Doutora, a gente tem algumas perguntas aqui, inclusive já online. Fabi, você quer dar uma pergunta que já foi? Fazer ela? Depois eu queria dar 2 perguntas online que já tem aqui, que eu já anotei. Tá, bom, a Anaia perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, gente. Luísa está perguntando aqui, estou grávida e posso tomar a segunda dose da vacina? Pois tomei a que demora 3 meses a segunda dose. Acho que ela tomou de Oxford. Quanto tempo será que ela está de gestação? Bora... Será que é assim, doutora? A pessoa tomou, aí descobriu que está grávida e na segunda dose ela pode tomar? Sim, ela pode tomar. Na verdade, a própria Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia fez uma manifestação favorável a isso, porque a gente sabe que a inclusão de gestantes, assim como crianças, são estudos que vêm seguindo. Mas a gente tem já os estudos documentados daqueles que foram vacinados inadvertidamente. Eu não sabia que estava grávida e tomei a vacina. E o que a gente espera? Nada, porque essas vacinas são absolutamente seguras. Na verdade, a gente lembra até que as vacinas de vírus inativados são as vacinas recomendadas para gestante. A gripe, por exemplo, é uma vacina que o próprio Ministério Público, né, o Programa Nacional de Imunizações, oferta para as gestantes, porque são um grupo de alto risco para influenza grave e para o uso de diversas medicações. E como a Coronavac, assim como a Oxford e a AstraZeneca, são consideradas vacinas inativadas, a Coronavac, porque é uma estrutura inativada mesmo, não tem o que falar. E a Oxford e a AstraZeneca, porque usa um vetor viral, que é um vírus que circula entre nós, não causa doença e é enfraquecido 1000 vezes, ainda por cima, e dentro desse vetorzinho põe-se um fragmentozinho do coronavírus do SARS-CoV-2 para a gente despertar resposta imunológica. Então, ambas as vacinas são consideradas seguras. A recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações e mesmo da Sociedade de Ginecologia é que, claro, sempre se converse com o seu ginecologista e obstetra para que ele apoie a gestante nas suas decisões. Mas cada vez mais a gente tem tido estudos que respaldam a vacinação das gestantes. Muitas profissionais de saúde vacinaram e, já que a gente vai soltando as novidades, especialmente com a vacina da Pfizer, a gente não tem dados ainda para a Coronavac e Oxford e AstraZeneca, mas que era uma vacina que trazia insegurança, porque é de RNA, enfim. A gente teve profissionais de saúde no exterior que optaram por se vacinar grávidas e aquelas que foram vacinadas no último trimestre, os bebês nasceram com anticorpos para o Covid. Anticorpos que a gente sabe que tem curta duração, de 3 no máximo, 6 meses. Mas, inclusive, como a gente vê com outras vacinas, a gestante sendo imunizada aumenta a chance de passar a proteção para o feto. Então, acredito que até chegarem os 3 meses, a gente vai ter dados mais efetivos, mas, a princípio, eu recomendaria vacinar. Tá. Major Alain Cauzu, que está aqui nos acompanhando, boa noite. Ele está dizendo aqui, né? Muitas pessoas têm receio dos efeitos colaterais. Poderia comentar?
Claro. Então vamos lá. Recentemente o Major tomou a vacina, né? O pessoal de segurança tomou a vacina aí. As vacinas, de forma geral, elas têm mesmo eventos adversos. Eu fico super feliz. Parabéns que ele tomou a vacina. Fico orgulhosa. Cada vez que alguém fala, eu fico até emocionada, porque a gente precisa muito realmente disso. Enfim, mas vamos lá. Então, assim, como todas as vacinas, os principais eventos adversos são: primeiro, dor local. Essa é muito comum, não é pela injeção, na verdade é pelo líquido mesmo. Então o membro fica dolorido, fica pesado, pode ficar vermelho, quente, às vezes parece que infeccionou, que foi um erro de aplicação e geralmente é só pela aplicação do líquido. Então uma das coisas que a gente sempre fala, tomou uma vacina, ficou vermelho, procura um serviço de vacinação para avaliação, porque muitas vezes o pessoal usa antibiótico e coisas desnecessárias. É uma reação bem comum para muitas vacinas, das mais frequentes, 1 em cada 10 indivíduos tendem a ter. Mal-estar, dor no corpo, uma sensação de cansaço. Tem gente que tem dor de cabeça, uma dorzinha de garganta. Se a gente observar, são sintomas parecidos com a doença fraquinha. Porque, na verdade, entrou aquela estrutura viral que desencadeia uma resposta inflamatória nossa parecida. A gente tende a ter eventos mais graves quando as pessoas são alérgicas. Essa vacina não é nenhuma das duas, na verdade, nenhuma das que a gente tem até agora são desenvolvidas em ovo, então o pessoal pergunta muito com relação à alergia a ovo. Né? Mas o que a gente sabe é que o indivíduo anafilático, aquele que tem reação grave, seja lá o que for, ele está predisposto. Então, a maior parte dos eventos adversos graves foram reações anafiláticas, especialmente em indivíduos já anafiláticos. Então, se o indivíduo tem uma condição de anafilaxia, ele deve consultar seu médico e se vacinando, fazer isso num serviço bem estruturado. Então, numa rede hospitalar ou num posto de saúde que tem uma estrutura maior para poder já combater esse efeito de pronto. Certo. E alguns efeitos moderados seriam assim, náusea, mal-estar, vômito, um cansaço, uma fraqueza mais exacerbados. Então, eu tenho até conhecidos que participaram de estudos que ficaram assim, uma semana acabados. Acabados, tipo, ai meu Deus, tô acabado, mas acabado não grave, acabado assim, tô me sentindo mal, mas o que é importante a gente lembrar que esse indivíduo, muito provavelmente, se ele pegasse a doença, ele ficaria muito mais grave, porque ele tem essa resposta exacerbada à vacina e ele teria ao vírus natural ainda mais. Então, a gente, graças a Deus, não tem eventos adversos graves relatados com essas vacinas. Uma questão que tem muito em pauta, vocês devem trazer aí, foi a suspensão da vacina Oxford AstraZeneca em algumas partes do mundo, né? Na Dinamarca no começo do ano, Holanda, Alemanha, enfim, alguns países optaram pela suspensão para indivíduos abaixo de 50 anos. Por quê? Porque estão investigando eventuais fenômenos trombóticos raros que podem estar relacionados à vacina. O Reino Unido já se pronunciou dizendo que descarta essa possível associação e manteve a sua vacinação normalmente. Mas isso tem sido investigado. Tem acontecido mais em mulheres e a gente sabe que os fenômenos tromboembólicos podem acontecer com o uso de anticoncepcional. Então eles têm tentado triar se seria o caso dessas pessoas que usam anticoncepcional e que são mais novas, talvez receberem outro produto. A gente não tem isso bem estabelecido. E o processo é tudo muito novo, né, doutora? É tudo muito novo ainda, né? Mas o que é legal das pessoas perceberem com isso é o quanto é seguro o desenvolvimento desse processo. A gente teve a interrupção dos processos, isso é muito noticiado na mídia, mas isso é normal. Toda vez que tem um evento adverso, por exemplo, alguém participando de um estudo morreu, para o estudo. Aí teve um caso que foi suicídio, o cara se enforcou, mas para o estudo. Até você ter certeza que a pessoa se enforcou, paralisa o estudo. E isso, com tantas... As pessoas podem estar participando de um estudo ou sendo vacinadas e morrerem de causas naturais. As pessoas falecem por acidentes, por doenças, os idosos principalmente. Uhum. Então, essa associação tem um comitê de investigação que é absolutamente desvinculado da indústria farmacêutica, e este comitê é responsável internacionalmente, inclusive, por apurar e tentar identificar, isso que aconteceu durante a vacinação é um fenômeno que tem a mesma incidência na população normal e está atribuído à normalidade da vida ou relacionado à vacina. E isso é a parte mais séria de todo o estudo vacinal. Então, aparentemente, pelo que a gente não tem, especialmente com a Coronavac, que tem essa plataforma já conhecida, eventos adversos graves relacionados à vacina, especialmente, e a gente imagina
que eles existam numa porcentagem mínima. Zero é a mesma coisa, eu vou falar para vocês, eu trabalho com imunização há muito tempo, a gente sabe que zero não existe, vai ter 1 para 1 milhão, enfim, né, de algum quadro eventualmente mais grave. Mas, de forma geral, essa é a primeira fase de aprovação das vacinas e ela, a todo momento, é revista. Até por isso que se sugeriu o intervalo de 14 dias da vacina de coronavírus para a gripe, para a gente poder avaliar nesse período melhor os eventos adversos. Foi do coronavírus ou foi da gripe? Porque as duas são inativadas. A gente usa muito tomar vacinas assim, 2 ao mesmo tempo. Mas aí, se eu passar mal, se eu ficar com mal-estar, de qual vacina foi? Então, a gente não consegue ter um bom relato do evento adverso. Ezron, vamos lá para mais perguntas aqui. Quem já teve Covid precisa ser vacinado? É uma das perguntas que fizeram. Isso é uma dúvida bem recorrente. A resposta é sim, mas com uma ressalva. Depende de quanto tempo faz que esse indivíduo teve Covid. Se a pessoa acabou de ter Covid há uma semana, a resposta é aguarde. É muito recente. Então, geralmente é uns 30 dias, doutora? Exatamente. No Brasil estão recomendando 30 dias, a Organização Mundial de Saúde chega a recomendar 3 meses, mas esse indivíduo deve sim ser vacinado. Como a gente está com um problema de catastrófico, né, do segundo pico, a recomendação aqui tem sido depois de 30 dias, até porque, para as variantes nacionais, a gente já tem comprovadamente estudos de reinfecção. Então, indivíduos que tiveram, primeiro, infecção branda, os assintomáticos que tiveram contato com alguém, aí testa, deu positivo, a gente sabe que o nível de imunidade, de anticorpos, seja IgG, seja anticorpos neutralizantes, é baixíssimo, e esse indivíduo está suscetível até reinfecção, até pela mesma cepa. E indivíduos, o nível de proteção tende a aumentar de acordo com a gravidade da doença. Pessoas que tiveram doenças mais graves tendem a fazer um quadro, né, de anticorpos, de produção de anticorpos maiores. E conforme a doença é branda, menos. E a gente sabe que isso começa a baixar. Então, tanto os assintomáticos como os quadros leves podem se reinfectar pela mesma cepa, isso já é estudado, já é comprovado, não é mais uma hipótese, como eles podem se reinfectar por outras cepas também. Doutora. Fala aí, Ezra. É que eu gosto de desenhar, doutora. Então, assim, por exemplo, eu acho que é muito importante esse ponto, até para os nossos leitores, as pessoas que estão assistindo, e as dúvidas de muita gente. Peguei Covid, estou aqui 14 dias isolado, chegou a vacinação para mim, eu tenho que esperar 30 dias depois desse 14, é isso? E outra, é muito importante a pessoa que teve Covid informar também no posto de vacinação. Porque aí vai receber a orientação correta, né? Exatamente, e ela tenta assegurar essa dose, porque a gente tem feito tudo por fases, então o que acontece? Aquela pessoa que está sendo contemplada, ela é um grupo de risco, especialmente agora, são os grupos prioritários. Então, se ela teve a doença e não pode se vacinar agora, mas ela é um grupo de risco, assim que ela possa, ela deve poder receber a vacina. Então, a gente solicita que informe até para que ela consiga, de alguma forma, resguardar essa dose e tentar ter acesso a essa dose depois. Fica esse medo também, né? A Cristina está perguntando aqui o que fazer em caso de sintomas após a vacinação. A princípio, os sintomas... Bom, primeira coisa, se você está nas primeiras 72 horas pós-vacina, nunca saia de casa. A primeira coisa é essa. Nunca saia de casa é o quê, gente? Nunca saia de casa para ir ao supermercado, para ir na farmácia, não para procurar um médico, tá? Hoje em dia a gente sabe que, primeira coisa, qualquer sintoma, a gente tem que procurar orientação médica, o quanto mais precoce, melhor. A maior dificuldade é quanto tempo após a vacinação a gente está falando desses sintomas. Então, vamos supor que a gente está falando dos primeiros 3 dias pós-vacinação. Isso pode ser um evento adverso da vacina? Sim, pode. Mas eu posso, de repente, ter incubado um coronavírus antes, e aí 2, 3 dias depois da vacina eu não estou imune ainda, e começo a ter sintomas? Sim, eu posso também. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente deve fazer é informar o médico e acompanhar para a gente testar esse indivíduo. Esse indivíduo, qualquer indivíduo que tenha qualquer sintoma, gente, isso é muito importante. A gente vê a grande mídia noticiando, claro, sempre as mortes, os casos graves. E aí muitas pessoas falam assim, eu só estou espirrando, não é coronavírus. Eu nem tive febre, não é coronavírus. Gente, é muito importante a gente lembrar, coronavírus pode ser tudo. Pode ser assintomático. Muitos médicos foram testados em hospitais, não tinham sintoma nenhum e deram positivo.
Então a gente fala, teve contato com alguém positivo, se testa. Eu tô espirrando, não é coronavírus. Não, pode ser coronavírus. Eu só tive dor de cabeça, eu não tenho febre. Pode ser coronavírus. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, isso é um evento adverso da sua vacina, se for principalmente nas primeiras 72 horas, ou você estava incubando um quadro, a vacina não fez efeito, você está doente. Então, primeira coisa, isolamento social, orientação médica, procura do médico para te supervisionar e testagem. Tem que ter testagem em massa, porque se seu teste estiver positivo, você está com coronavírus. Não, o seu teste veio negativo. Tem uma margenzinha de erro, a gente pode ter que retestar, mas aí a gente pensa, vamos observar esses sintomas, dentro de 72 horas pode ser reação vacinal. Dificilmente a gente tem reação vacinal depois de 72 horas. Então, como a pergunta foi ampla, vale a resposta aí. Vamos supor que depois de uma semana da vacina eu comece a ter sintomas. Então, sair dessas primeiras 72 horas. Gente, a chance de ser reação vacinal é quase zero. Provavelmente você ainda não fez um nível de defesa bom. E aí é mais importante ainda que a gente se preserve na circulação, que a gente faça um teste e tenha um acompanhamento adequado. Então, orientação unânime. Sintoma é igual a testagem e acompanhamento médico. A partir daí é que a gente define se a gente vai precisar fazer alguma coisa ou vai esperar, porque vai passar. Tem uma pergunta interessante aqui, acho que é a Eliana. Tomei Coronavac, se eu for para outro país, posso tomar uma vacina mais eficiente? Depende do intervalo. A princípio, isso vale para todas as vacinas universalmente, a gente não sugere mistura de doses entre vacinas de diferentes laboratórios. Essa condição, ela tem um buraquinho de exceção quando a gente sabe que as vacinas são produzidas no mesmo padrão. Então, por exemplo, a vacina meningocócica é produzida de uma maneira muito semelhante por quase todos os laboratórios. Acabou de um laboratório, eu posso tomar outra dose de outro? Até sim, para completar a vacinação. A gente não tem recomendado isso para coronavírus. Por quê? Porque as vacinas têm liberação emergencial. Então, primeiro, a eficácia total da vacina requer que você faça o esquema vacinal completo com o mesmo laboratório, com a mesma vacina que a gente começou. Segundo, se a gente tiver uma dose, uma produção boa de anticorpos, porque a eficácia é populacional, a gente não tem bons exames que diagnostiquem o nível de anticorpo que a gente faz. Saiu uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Imunizações também esse mês, dizendo, porque o pessoal pergunta, eu devia fazer um exame para saber qual foi a minha imunidade? E a gente sabe que os exames são muito falhos, especialmente nesse setor de identificação de imunidade. Então, muitas vezes, eles não dão o resultado satisfatório. Então, a gente não consegue nem ter essa boa determinação de níveis de anticorpos. E se a gente está com um nível de anticorpo muito alto, se a gente toma uma outra vacina para o mesmo agente, os eventos adversos aumentam. Claro, porque imaginem vocês, a gente está com um nível bombando de imunidade para uma doença, para um agente. Eu vou lá e recebo aquilo. Meu organismo vai... Então, a gente não recomenda que se tome outra vacina, mesmo que a eficácia seja maior, até que a gente tenha aí um acompanhamento maior de estudos, e especialmente, mesmo que fosse a mesma vacina, falando, eu vou tomar mais uma dose da Coronavac daqui a 6 meses. Isso não é recomendado. A ideia é que talvez... o pessoal me pergunta, né? Uma das que eu recebi antes, já vou até encaixar aqui porque ela é bem na mesma linha, é exatamente isso. Se a vacina que eu tomei não tem teste de eficácia, depois de quanto tempo eu posso tomar outra? Gente, a gente não sabe isso ainda. A gente precisa saber quando a curva de anticorpos começa a decair com essa vacina que a gente tomou. Então, possivelmente, eu diria para vocês, certamente depois de 6 meses. Possivelmente depois de 1 ano, aí que são os prazos que a gente tem, por exemplo, para a vacina da gripe, que a gente tenta, mas a gente não tem dados de estudo ainda para isso. Então, não é recomendado que a pessoa, tendo sido vacinada, possa viajar, vá para os Estados Unidos e fala, faz 2 meses que eu tomei a minha vacina, agora eu vou tomar uma Pfizer. Não sugerimos. Até porque ela teria que tomar as 2 doses da Pfizer depois. Porque é uma vacina de mecanismo distinto. Nossa live já está quase chegando em 1 hora e tem 2 assuntos que a gente queria muito falar. Sobre as clínicas particulares, né? Queria que você comentasse um pouco as perspectivas das vacinas chegarem às clínicas particulares. Também está tendo sempre muita novidade sobre isso, né? Então, como você aí, como, né, diretora de uma clínica particular, queria que você nos explicasse isso.
Olha, eu vou ser bem breve nessa, porque a perspectiva, por enquanto, ela não existe, não é imediata. A gente tem muitas notícias de aprovação, de comercialização da vacina para as redes privadas, mas é especialmente para grandes empresas que querem vacinar seus funcionários para trabalhar, tipo a Embraer. Preciso vacinar meus funcionários porque eles não conseguem atualizar o seu certificado de voo, não conseguem levar aviões porque eles não estão vacinados. Muitas atualizações são feitas em outros países e coisas assim. Então, a ideia é que metade das vacinas fosse doada para o sistema público, e mesmo que não sejam, que sejam usadas na vacinação gratuita das empresas privadas, para que elas possam ter um adequado funcionamento. Então, não é ainda a comercialização das vacinas. E o segundo ponto é que todas as vacinas que têm sido produzidas têm o seu destino prioritário para a rede pública e já têm as suas milhares de doses iniciais, isso para todos os laboratórios, comprometidas com o sistema público internacional até. Então, até que os laboratórios consigam atender as demandas que eles se comprometeram, ainda que eles falem, você pode comprar a vacina, eles vão falar, você pode comprar, eu vou te entregar em janeiro, eu vou te entregar depois que eu terminar com os meus contratos. Então, gente, não há perspectiva de venda de vacina na rede privada ainda. A gente vai estar avisando, bom, a mídia total vai estar noticiando isso, mas não há uma perspectiva a curto prazo. Doutora, eu queria fazer uma pergunta antes da gente finalizar também, que é sobre a vacina H1N1. Na verdade, não é nem mais H1N1, né? Já deve ter mudado a nomenclatura, já devemos estar aí no HN3, N2. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, porque é a mutação, né? Vamos dizer que vai mudando, né? Mas como que vai funcionar em relação? Porque nós estamos no meio do processo de vacinação da Covid, vai entrar H1N1 agora, que é contra a gripe, né? O processo de vacinação não tem problema? Posso tomar num dia a Covid, posso tomar no outro H1N1, no mesmo dia? Como que seria isso? Então, a recomendação oficial, justamente por conta de não termos estudos com elas sendo aplicadas juntas e para a gente poder ter uma avaliação boa dos eventos adversos de cada uma, seria que o intervalo mínimo entre elas fosse de 14 dias. Também saiu uma publicação recente e vamos supor que, sei lá, eu sou uma idosa, tenho lá 60 anos, e a programação para tomar minha vacina é para daqui a um mês. Aí eu vou lá e tomo da gripe. E aí chega um monte de vacina e fala assim, gente, chegou a vacina de Covid, você vai ser contemplado. Então saiu uma nota técnica recente falando, aqueles que foram vacinados para gripe, caso sejam convocados para vacinação contra a Covid, devem se vacinar. Por quê? Porque são duas vacinas inativadas, da mesma forma, quase, de plataformas semelhantes de fabricação. A gente já tem estudos com múltiplas vacinas sendo administradas simultaneamente. Então, caso isso aconteça, não há problema. Uma vacina não inativa a outra, que é o medo que a gente tem. É a questão realmente do estudo de segurança. Mas, se possível, a recomendação é que aqueles que estejam muito próximos aí de se vacinar para Covid, que vacinem Covid depois de 14 dias gripe, depois de 14 dias, por exemplo, a segunda dose da Coronavac. Se possível, respeite esse intervalo de 14 dias. Doutora, e sobre os efeitos, né? Por exemplo, eu não tenho perspectiva ainda de tomar a vacina da Coronavac, mas sempre tomo a da gripe. Essa vacina que eu tomar da gripe, ela pode me ajudar a desenvolver, por exemplo, uma Covid? Se eu tiver com menos sintomas, ela pode me ajudar a melhorar a minha imunidade? Ela também é positiva como uma forma preventiva? Na verdade, saiu até um estudo que tentava induzir a um pensamento dessa natureza, de que cerca de 24% poderia se aumentar na proteção dos indivíduos contra a Covid de quem toma vacina de influenza. Foi um estudo pequeno e depois a gente teve um estudo enorme, maior, em outra região dos Estados Unidos, que na verdade não mostra uma relação estatisticamente significante com isso. Por quê? Porque a vacina é específica. A gripe produz... os vírus são muito distintos, os H1N1, H2, a vacina já tem todos esses. H1N1, H2N3, duas cepas B na clínica privada e uma B na particular. Então a gente vai agregando, então pode se agregar ocasionalmente cepas numa vacina só. Mas eles são estruturalmente muito diferentes, o coronavírus e o influenza. Então não haveria por que trazer um benefício imediato de uma vacina proteger contra outra doença. Mas o que é muito importante é a co-infecção. Então a gente entra agora num período, numa sazonalidade em que as doenças influenza
aumentam muito. E elas são extremamente mais graves na criança e no adulto jovem. E a gente pegar uma influenza, ou pegar Covid e pegar influenza, ou seja, essa coisa da co-infecção é gravíssima. Então, a partir do momento que a gente consegue bloquear isso, a gente tem um benefício. Mas não específico. Não vale acreditar, olha, eu vacinei para gripe, então eu posso que eu não vou ter risco de pegar Covid. De jeito nenhum. A gente tem que manter mesmo as medidas. Certo. Ezra, você quer fazer mais alguma pergunta daqui? Eu acho que eu fechei aqui em relação às vacinas. Certo. Então, gente, Tranquilo. estou vendo aqui bastante comentário. Tem uma pessoa que perguntou aqui, tem 67 anos, quando vai tomar a vacina. Tem o cronograma de vacinação no site do Governo do Estado, mas eu estou com ele aberto, vou te contar. 66 anos, 21 de abril, você já tem a data aí para tomar. Então, uma boa notícia aí para quem perguntou. Então, assim, quando não conseguimos responder tudo, obviamente, a doutora Carol, ela responde muitas coisas no Instagram dela, posta muitos vídeos, então sugiro que vocês sigam o Instagram dela, também se tiverem mais dúvidas, ela se colocou à disposição para respondê-las, né? Então, quero agradecer, doutora. Obrigada, eu que agradeço, Fabi, Ezron. Na verdade, eu fico totalmente à disposição. É um movimento muito importante que as pessoas tragam as suas dúvidas. Gente, é normal ter receio, é normal ter dúvidas, é super cabível numa situação de pandemia em que tudo é acelerado, em que as coisas vêm numa velocidade que mal a gente consegue digerir e a gente não tem familiaridade com aquilo. Então, a maior dica é justamente essa. Procurem quem atua na área, porque até quem não atua na área, muitas vezes tem dúvidas relacionadas àquilo. Hoje a própria medicina, ela é de alta especificidade. Eu mando inúmeras crianças para especialistas porque a gente não consegue acompanhar a velocidade de evolução da medicina. E é muito importante a gente ter acesso a essa dúvida. Então eu costumo dizer para todo mundo, não existe dúvida boba. Existe uma coisa matutando na cabeça mal resolvida, que muitas vezes vai nos levar a tomar uma atitude, às vezes, enganosa. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é um prazer. Tem a Sociedade Brasileira de Imunizações, é a SBIM. Eles têm Instagram, têm o site, eles postam diariamente muitas informações, têm feito lives, tem o meu Insta, eu tento sempre trazer informações reunidas aí dos principais infectologistas do país que trazem esse tipo de informação, reunir isso e trazer, mas não fiquem com a dúvida e não trabalhem a dúvida com o vizinho, com o amigo, com às vezes o ortopedista, meus colegas ortopedistas eu amo, mas porque são coisas muito específicas. Então procurem esclarecer essas dúvidas mesmo, porque só assim a gente vai conseguir que as pessoas vão perdendo medo e tem uma adesão maior aí à vacinação para a gente poder finalmente ter uma perspectiva de sair desse cenário horrível. Só Lele Tamarose perguntou aqui, né? Acima de 40 anos, será que vacina esse ano? Várias pessoas perguntando isso. É um pouco difícil responder, né? Que a gente está dependendo do plano nacional, mas tem um palpite, doutora? Para a gente encerrar a live? Olha, se for esse ano, eu chutaria bem para o fim do ano. Bem para o fim do ano. É que se for bem para o fim do ano. Não tem uma... É melhor dar notícia, mais ou menos, né? Ficar no desalento, depois vem notícia boa, do que a gente ter uma perspectiva, uma ansiedade em torno de uma coisa que não se prevê. Em termos do meio científico, aí a gente prevê que a vacinação se estenda pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem. Certo. Sério? Minha análise era que os Estados Unidos ia se imunizar, ia começar a vender e ia salvar a gente. Sim, eu espero, na verdade. Mas para isso, o governo... Bom, para isso a gente precisaria ter uma declaração de interesse nas doses dos Estados Unidos, coisa que não foi fechada ainda. Então, o que acontece? Conforme a gente faz a declaração de interesse em doses, isso funciona para a rede pública e rede privada. Aí a gente faz a declaração, aí eles falam, então eu vou distribuir nessa ordem para quem tem interesse. Se a gente não entra na fila do interesse, quando a gente pede, todo mundo tem interesse. Então, a gente vai ficando com a fila defasada. Então, não sei. Não, essa daí, gente, vou passar. Responder, né? É difícil. Bom, gente, queria então... Não dá para prever, né? Agradecer, Ezra. Obrigada aí pela parceria. Obrigada a quem nos acompanhou. E como a gente começou falando, né? A gente não queria entrar em questões políticas, não entramos. E também não íamos ficar falando aqui do calendário de vacinação que está disponível aí nos portais. Então, o foco aqui foi falar sobre a informação sobre a vacina
e a doutora Carol nos trouxe aí muitas informações nesse sentido. Então, obrigada aos dois aí. Obrigada, Fabi. Foi um prazer. Muito obrigada. Prazer. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Até mais. Beijinho de longe, né? Que agora de longe pode. Adoro. Isso mesmo. Tchau. Tchau.